Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos então dar seguimento. Vamos na nossa viagem, peregrinação júlio-mariana, nessa história de amor e sacrifício do Padre Júlio, falar mais um pouco das perseguições. Eu havia mencionado no último vídeo, que foi a primeira parte das perseguições, que eu iria, neste vídeo, começar a falar das calúnias do Padre Nino. Mas vou preferir deixar para uma outra ocasião, para um próximo vídeo, certamente, porque as calúnias do Padre Nino foram até o ano de 1933, 34, alguma coisa assim. Então nós estamos ainda no ano de 1930. Então, haja vídeos para falar das perseguições contra o Padre Júlio Maria, as congregações, etc., contra a Igreja Católica em Manhumirim, mas foram de fato muitas. Nós estamos apenas resumindo, separamos aqui alguns fatos mais importantes, os principais talvez, para a gente poder ir montando essa história de acordo com cada fonte, etc. Pois bem, o Dr. Ivan, ele diz que em dezembro de 1930, vamos nos recordar aqui, por exemplo, aquele atentado que ocorreu, aquele tiro durante a missa, ocorreu no dia 7 de dezembro, véspera da Imaculada, e o Dr. Ivan diz que pretendiam assassinar de fato o Padre Júlio, mas ele diz que os vicentinos, ele coloca uma observação, reagiram, obviamente, a favor do vigário, do Padre Júlio. Pois bem, existe um assunto que não pode, a gente precisamos pelo menos citá-lo, nós não vamos adentrar em pormenores, não é a nossa finalidade aqui, porque senão vai desviar um pouco do foco, por mais que tenha a ver pelo contexto, etc. Mas foi um evento mais de nível, claro, nacional, e acabou afetando, obviamente, Manhumirim, que foi a grande Revolução de 1930, a grande instabilidade política, porque, na verdade, já tinha ocorrido a grande crise das bolsas de valores, de 1929, e atingiu o Brasil, e teve a crise do café, etc., principalmente a crise do café, e Manhumirim, região, é a região brasileira onde se produz uma quantidade de café, e também não só em quantidade, mas em qualidade, Pois bem, quem mais fala disso com propriedade, com detalhes, pelo menos no que diz respeito ao Padre Júlio Maria, que envolve o Padre Júlio Maria de certa forma, das fontes que eu tenho, é o Padre Demeval. Então, na História de Manhumirim, o segundo volume, de 1924 a 1947, ele dedica aqui o capítulo 8º, se eu não me engano, deixa eu conferir, isso, o capítulo 8º, a partir da página 87, ele vai tratar da Revolução de 1930. Então ele vai explicar toda essa situação nacional, política do país. O Washington Luiz, que era até então presidente da República, tentou fazer implantações políticas, táticas, etc. Caiu na impopularidade
E, enfim, depois veio a candidatura de Júlio Prestes, o que foi aumentando ainda mais a instabilidade política. Júlio Prestes, então, sendo aqui o candidato de São Paulo, houve um desacordo entre o estado de Minas, que começou a se opor, e de fato, né, se opôs veementemente à proposta de Washington Luiz, que era a candidatura de Prestes. Pois bem, então ele vai falando aqui das várias incompreensões, das várias discussões políticas. Depois, no segundo momento, ele vai falar dessa repercussão em Manhumirim. E no ponto 3 é que ele vai falar, então, meio que do auge, espécie de auge da Revolução de 30, que é a chegada de Getúlio Vargas ao Rio de Janeiro e depois, consequentemente, a presidência da República. Isso tudo em 1930, final, novembro de 1930. E a partir da página 90, ele vai falar do Padre Júlio Maria e a Revolução, né? Como que houve uma conciliação cada vez mais arquitetada, maliciosa entre os políticos e os maçons em Manhumirim para tentar calar o Padre Júlio Maria ou expulsá-lo, calá-lo através da morte ou da difamação, né? Um terceiro ponto na página 91, a posição do Padre Júlio Maria e consequências, mas depois a gente retorna um pouco na história de Manhumirim. Só para dizer o quê? Que essa revolução de 1930, então, com toda a força de Getúlio, né, com seu populismo, vamos dizer assim, político, com seu marketing, etc., apesar de que, né, alguma coisa dá para salvar nele, que ele assinou, foi ele quem assinou em 1941, dia 31 de outubro, nós iremos ver, a certidão de nacionalidade brasileira do Padre Júlio, né, a naturalização do Padre Júlio. Bom, não vamos aqui brigar e adentrar essa questão política, mas, de qualquer forma, com a ascensão dele ao poder, como que isso afetou o Manhumirim? Uma razão aqui muito simples. Quem coloca para nós é o professor, no seu artigo aqui do livro Um Caminho de Espiritualidade, Padre Júlio Maria de Lombardi, Contexto Histórico, Escritos e Atualidade. Já utilizamos aqui. Num artigo do professor Fabrício Emerick Soares, mestre em História Social, né? Ele, aqui de Juiz de Fora, né? Graduado em Juiz de Fora. Na página 116, seu artigo, ele fala, né, que devido então a essa Revolução de 30, obviamente houve também esse clima de instabilidade em Manhumirim, mas sobretudo porque ocorreu a retirada da polícia. Por quê? A polícia teve que se integrar, né, somar forças às forças revolucionárias, para ajudar lá na Revolução, sobretudo na capital da época, né, no Rio, enfim. Agora, imaginem só, uma cidade que já está começando a se tornar um caos por conta de brigas políticas e religiosas, fica agora sem policiamento. Tanto é que depois terá que vir um policiamento de Manhuaçu por conta de alguns conflitos. Então essa era a insegurança, o medo. E o Padre Júlio Maria, depois que ele resolve soltar
no jornal Lutador o que de fato estava acontecendo no país, porque as coisas chegavam meio que aguadas, distorcidas, mal interpretadas em Moimirim, as informações. Por exemplo, na página 92, aqui da história de Moimirim, o padre Demeval coloca justamente isso. Então, pairava no ar uma onda de insegurança e medo. Por quê? Porque a população não era informada sobre o que se passava no fronte da Revolução. Então, isso gerava o quê? Boatos mais infundados, circulavam por toda parte. Então, esse clima de infiltração de ideologias, do comunismo. Tanto é que 6 anos depois Nossa Senhora aparece em Simples, em Pernambuco, o Padre Júlio vai publicar essa aparição, essas mensagens, falando justamente desse quadro caótico político. Então, a fim de divulgar o que de fato estava ocorrendo, visando a tranquilidade da população, o Padre Júlio vai lá, então, publica, né, no Lutador. Então foi o bastante. Seus adversários foi o suficiente, foi a gota d'água para começar novamente uma perseguição em série mesmo. Muito bem. Então vamos adentrar um pouco agora na biografia. Vamos retornar aqui para a biografia. Na página 290. Além de ter publicado no jornal e ter causado esse incômodo, ter contrariado seus adversários, porque uma coisa que uma das coisas que o comunista não quer, né, é que as mazelas do regime político sejam lançadas ao vento. Eles querem ocultar, óbvio. Eles sabem que estão errados, sabem que isso não deu certo em lugar nenhum. E quando tem um para combater, para mostrar o que de fato está errado, filosoficamente, na ideologia política, humanamente, socialmente falando, o que está errado nesse regime político, quando encontra um assim, como o Padre Júlio Maria, perseguição na certa. Outra coisa que começa a desencadear mais perseguições foi quando o Padre Júlio Maria ele começou a exigir frequência à Sagrada Comunhão dos que estavam ali engajados, listados, né, que frequentavam a Liga Católica. Ele começou então a exigir frequência à mesa sagrada, para a utilização das insígnias, dos objetos sagrados, né, dos sacramentais próprios, para terem acesso às reuniões. Bom, e muitos não eram simpáticos a isso. Por quê? Porque alguns ainda eram maçons, né? Então, neste meio, nesse bolo aí, diz o Dom Antônio, colocou-se quem contra o Padre Júlio Maria? O presidente da Câmara, né? É um dos que mais vai aí dar dor de cabeça ao Padre Júlio Maria. Por quê? De uma antipatia que ele começou a tomar do Padre Júlio Maria, ele passou para uma hostilidade mesmo, ameaça. Pois bem, aqui na página 291 vai falar de um conflito religioso, também na página 292. Então nós vamos pular, nós vamos para a página 293, falar mais de uma repercussão política. Então está aqui que eu vou ler para vocês a chamada Grande Revolução em Moimirim. Então o Dom Antônio colocou na íntegra, o texto é longo, tenham paciência, mas
já que se trata da Grande Revolução de 20 de julho de 1930, eu quero ler para vocês. Então, eis a grande crítica que foi estampada no jornal O Lutador. Diz assim: horrores, mortes, feridos, crimes sensacionais. A pátria em perigo. É o que quase... É a publicação que quase decepou o padre Júlio Maria. A pátria em perigo. História dos tempos remotos. Alô, alô? De onde é que se fala? De Moiomirim. Com quem o senhor quer falar? Com o delegado regional da polícia. Vou ligar já. Já, pronto. Alô, alô? Quem é? Sou eu. Com quem estou falando? Com o delegado regional. Muito bem. Bom dia. Doutor, sou eu. Eu, PL. Digníssimo delegado da polícia de Moiomirim. Muito bem, estou às ordens. Olhe, seu doutor, estamos em perigo de vida ou de morte. Venha depressa com todas as praças a seu dispor, carabinas e metralhadoras. Todo Moiomirim está em perigo. Vai arrebentar uma revolução horrível. Como isso é... Como isso é possível? Que é isso? Sim, possível, é certo. Venha já. Senão estamos todos mortos. Imagine, chegaram aqui 4 pastores protestantes que estão convidando os católicos a assistirem ao culto e o vigário quer discutir em público com eles, dizendo que são uns ignorantes. É preciso assegurar a vida daquelas pessoas, senão o vigário é capaz de engolir a todos. Ai de nós, venha logo, senhor delegado. Estou até com as unhas arrepiadas de medo. É interessante porque, claro, aqui estão aumentando muitas coisas, né? Mas muito mesmo. E a gente vê mesmo essa falta do policiamento, da segurança em Moiomirim, né? Como que era, dá para imaginar o caos que de fato era. Venha já, senão estamos fritos e comidos. Que horror! KKKKK, ecoou o telefone. Era gargalhado do delegado. Olha, seu P, eu só posso ir se o excelentíssimo senhor presidente da Câmara me chamar. É o que estava já perseguindo o padre Júlio Maria. Então, eu corro já. Até logo, doutor. Olhe, tenha dó de Moiomirim. Os caminhões, num zum-zum revolucionário, no meio de nuvens de poeira, seguidos apenas de urubus, que parecem cheirar carniça, entram em Moiomirim. Tudo é calmo, pacífico, ouve-se apenas o ruído de umas máquinas beneficiadoras de café. Os soldados, carabina, a bandeirola, olhem, perscrutam o horizonte, ansiosos por descobrir o inimigo e por salvar a pátria ameaçada. Onde estará o inimigo? O delegado PL e o delegadinho A apresentam-se prazenteiros e risonhos. Façam um favor, senhores, vamos tomar um café. Um moca autêntico de Moiomirim, mas e o inimigo? O inimigo ainda não chegou. Vamos tomar uns meios preventivos e a vitória será nossa. Vossa Excelência, com tal estratégia, é capaz de ser promovido a coronel do Exército. Olhe, é simples. Depois de almoçarmos bem, porque saco vazio não fica em pé, daremos um giro em automóvel pela cidade. De noite os soldados ocuparão todas as entradas e cada homem que chegar será desarmado. Façam medo nos transeuntes e ninguém terá a coragem de vir assistir à conferência pública pedida pelo vigário. Não havendo gente, o vigário não irá, naturalmente. Então nós diremos que o vigário, de medo, não foi assistir a tal discussão.
Veja a conversa entre eles para querer rebaixar, difamar o Padre Júlio. Não está bem assim? O delegado, que é homem de bom senso, deu um risinho amarelo de desapontamento. Então é só isso? Só. Não valia a pena vir de tão longe e com tanta pressa. Em pé, bravos soldados, defensores da pátria. E, trepando num caminhão de querosene, o PL fez o discurso de animação. Tal Napoleão em frente das pirâmides do Egito. Soldados, a vitória é nossa. Olhai para cima, 2000 anos de glória e de bravura vos contemplam. O mundo está atônito e o sol é capaz de retardar a sua marcha para melhor contemplar a vossa bravura. Soldados, sede dignos do Brasil e que cada um cumpra o seu dever. Muito bem, viva o PL, viva o triunfador da Revolução em Moimirim, viva o salvador da pátria, o Mussolini moimiriense. E lá no caminhão, o cãozinho olhou, admirado para o seu patrão, pensativo, orelhas caídas, diante de tanto heroísmo em palavras e tão pouco em ação. A ordem dada foi executada. Os soldados percorreram a cidade e foram postar-se em cada rua para não deixar passar o povo que começava a abalar-se da vizinhança. Solenemente sentados num cabo de vassoura, os defensores da pátria, tal a barulhenta meninada, faziam-se de cavaleiros pedestres, cobrindo de ridículo a sua farda e as suas armas. Passam os roceiros. Para onde vai? Para a conferência. Conferência que nada. Volta já. Não há conferência. E revistando o homem, retiram tudo que julgaram armas. Os roceiros pacíficos, sem fel e sem rancor, perguntaram: mas que é isso? Por que isso? Nós não vamos para brigar. Vamos apenas escutar a conferência. Revistaram assim umas 10 pessoas, porém vendo o número aumentar a cada passo e começando a passar caminhões repletos de homens, os soldados julgaram prudente não brigar com a multidão e, deixando as trincheiras e o cabo de vassoura, voltaram para perto do patrão a receber novas ordens. Porque, de certa forma, a população sempre, na sua esmagadora maioria, a favor, defensor do Padre Júlio. Encontraram o PL cabisbaixo, o MM neurastênico e o ZM desanimado diante do insucesso e próxima humilhação de um fiasco estrondoso. Postaram-se na praça da estação, enquanto que o povo chegava sempre, enchendo aos poucos a praça inteira. Bateram 7 horas no relógio prometido à matriz pelo presidente da Câmara de Moimirim. 7 badaladas futuristas. A praça estava repleta de povo. De repente, as linhas se abrem e no fundo da rua aparece a figura militar do vigário, homem de mais de 50 anos, alto, esbelto, de barbas compridas e flutuantes, expressão austera, porém sorridente. Uns 20 homens acompanham-no e cercam-no no meio da praça, onde fica conversando e observando a multidão. Os soldados espicham o pescoço, os protestantes abaixam a cabeça, outros procuram esconder-se. Aí está a fera, o tal lutador, que os protestantes queriam poder engolir biblicamente e que outros parecem querer fulminar pelo seu ódio, mas que nem uns nem outros têm a coragem de enfrentar. Conversa-se, tudo é calmo, até a atmosfera parece trazer uma brisa suave. E nada se parece a um campo de batalha. Os soldados sentem um mal-estar. Por que tanta exibição, tantas armas em frente de um povo pacato, ordeiro,
calmo e obediente? Parece ridículo, é mesmo ridículo, é até mesquinho. 7:30. De repente uma voz retumbante ecoa sobre a multidão. Será talvez o início da luta? É o vigário que fala. Agradece o comparecimento da multidão, diz que de novo os pastores protestantes não aceitaram o desafio e não vêm à discussão pública, mostrando deste modo a sua incompetência, sua nulidade, a sua derrota. O tom se faz penetrante. Um silêncio de morte paira por sobre a multidão. O vigário continua protestando contra a presença da polícia, do delegado, como se o povo de Moimirim fosse um bando de revolucionários ou de ladrões. Isso é claro que vai aumentar ainda mais a fúria, o ódio, né, de muitos contra o Padre Júlio. Ele protestou contra a presença da polícia e do delegado. Somos um povo educado, diz o vigário, e nunca em nossas reuniões ou festas houve vislumbre de briga ou de desunião. Viemos aqui para escutar os pastores protestantes que nos convidaram para responder-lhes pacificamente os erros, e não penetrou no espírito de ninguém que pudesse haver luta ou derramamento de sangue. Tal suspeita é um ultraje. Por que isso? Lamento umas palavras pronunciadas por autoridades dizendo que o povo não vale nada. Isto não se diz, é uma provocação. Por que estas forças? É outra instigação de alguns deles que cercam a autoridade e ditam tais disparates. Se protestamos contra a ignorância dos protestantes também protestam contra a hipocrisia desta meia dúzia de pessoas, e o povo protesta em peso. Para provar que somos um povo educado e ordeiro, com intuitos pacíficos, e mostrar que não precisamos de praças para manter a ordem entre nós, vamos todos, católicos, para a nossa igreja, onde cantaremos o nosso hino de vitória, deixando aqui, sós e isolados, os nossos caluniadores, únicos desordeiros dessa cidade. Veja como é que ele enfrentava mesmo, né? Publicamente. Um trovão de vivas e palmas acolheu as palavras do vigário, e num instante a multidão, dando vivas à religião católica, e o vigário foi se movendo em caudal imensa para o lado da matriz. É claro que irão cantar, né, aquela música que o Padre Júlio tanto amava, né? Tem até aqui: queremos Deus, que é nosso Rei, queremos Deus, que é nosso Pai. Queremos Deus, homens ingratos. O Padre Júlio amava essa música. O campo de batalha ficou cheio de sangue e de vítimas. De noite, após a sangrenta batalha, existente só na cabeça de alguns, encontrei na rua, tinto de sangue nos braços, no avental e no rosto de um compadre meu. Fiquei horrorizado e gritei de longe: "Oh, compadre, que é isso?" "Então, que é que você matou? Católico ou protestante?" "Protestante", responde-me o homem. Ou melhor, protestantes, pois matei 4. "Que está dizendo?" "Que matei 4 pastores em pele, osso e carne." "Não diga isso." "Digo sim, aqui está a faca." E mostrou-me um facão ensanguentado, gotejando ainda. Ia fugir, pois, embora católico, o matador é capaz de espetar-me também. "Não se espante, compadre. O que matei são 4 porcos." Para a janta da polícia. Respirei de novo. Padre Júlio: "Então está terminada a guerra?" "Se está, já chega de feridos e de mortos. Ontem matei um boi e 2 vitelos. Agora 4 porcos, enquanto minha patroa estrangulou 12 galinhas, 4 galos, 2 perus. E que faz 25 cadáveres." De fato, uma luta com 25 cadáveres é uma revolução valente,
Mas por que você disse que matou protestantes? Por quê? É boa essa. Porque protestaram contra a morte, gritando que nem possessos. Ah, sim. Nem iam à missa no domingo, nem se confessavam, nem comungavam, nem honravam os santos. Eram mesmo protestantes da gema. Então veja que a crítica, né, ferina do padre Júlio Maria não podia, como diz Dom Antônio, deixar de trazer o amargo, né, de uma perseguição. Então, em quem mais se doeu essa publicação, Padre Júlio jocoso, zoando daquela situação, né, foi quem? O presidente da Câmara. Por causa do quê? Por causa do relógio prometido à matriz. Que agora veio a ser noticiado na publicação de 7 badaladas futuristas. Ou seja, uma crítica ao regime, o pensamento, ideologia política, progresso. Bom, então, isso aí vai também desencadear o jornal que foi, então, violentado, tipografia, invadido. Mais à frente também nós veremos isso com mais detalhe. O padre Júlio Maria, que tinha o costume de ir todos os sábados, bem cedo, a Jequitibá, que agora é Alto Jequitibá. Em um desses sábados, quando ele retorna para Manhumirim, ao chegar, né, a Manhumirim, ele vai ter uma das grandes dores de cabeça diante do presidente da Câmara, que foi atrás dele com bastante fúria, porém bêbado. Esbaforido, sem se controlar, entre possesso e bêbado, o presidente da Câmara pôs-se à busca do inimigo, Padre Júlio. Corre à residência dos padres, à porta, topa com o seminarista que leva a maleta do padre. Rapaz, onde está o Padre Júlio? Não sei. Não sabe? Como é que não sabe? Se tem na mão a bagagem dele. E ele meio com uma restrição mental, né? Doutor, nada tem a ver uma coisa com a outra. Trago a mala do padre, sem me importar do lugar para onde ele foi. Então, depois ele vai até o Colégio das Irmãs, né, atrás do padre Júlio Maria, vai ter então uma discussão com ele, não é? Na página 303, então, encontrando o padre Júlio Maria, o senhor presidente da Câmara, alterado, extremamente raivoso, bêbado, diz aqui: então, aquele homem que perdera por total o conceito de sua posição, figura pública, pôs-se a insultar indignamente o padre Júlio Maria. Bom, algumas palavras do presidente, né, que durou até quase 10 horas da noite, não é? Nos mostram a pequenez do adversário que se enfrentava com o padre Júlio Maria. Ele diz assim: Padre, o senhor é um francês indesejável, que veio trazer a desordem ao seio de nosso povo. Não sei onde estou, que não o faço engolir aos pedaços o jornal que hoje publicou, o que eu acabei de ler para vocês. Fique sabendo que o meu nome não é de um moleque para andar em pasquins que se trajam com linguagem de sarjeta. O padre Júlio retrucou-lhe com doçura: Doutor, é impossível nos entendermos hoje. Quando o senhor estiver
perfeito uso da razão, de sua razão, faça o favor de vir até minha casa, então conversaremos pausadamente. Estou em pleno sentido, retruca-lhe o doutor. Não sou um bêbado. O senhor pode não estar estonteado pelo vinho, senhor doutor, mas está embriagado pela paixão. Desculpe-me, não posso ouvi-lo por hoje. Fique sabendo que o senhor é um francês indesejável. Uma persona non grata, né? E que eu sou o presidente da Câmara. Ora, posso pô-lo daqui para fora e expulsá-lo do Brasil dentro de 24 horas. E aí vem a sacada do Padre Júlio. Diz o Padre Júlio, dentro de 24 horas não, doutor. O senhor poderá pôr-me daqui para o cemitério, em poucas horas, fazendo-me matar os seus capangas. Mas expulsar-me do Brasil, não. Sou um francês em dia com os meus papéis. E são muitos serviços que tenho prestado ao Brasil e que já me tornaram credor da estima de vários governantes do Norte. Para nós, porém, diz o presidente, Vossa Reverendíssima é um francês indesejável. Doutor, rogo-lhe a fineza de retirar-se. Estamos em casa de religiosas. Quando o senhor se achar em pleno controle de suas paixões, poderá procurar-me, que nos entenderemos amigavelmente. Cerca de 11 horas da noite saiu, então, o senhor presidente da Câmara. Então, o Padre Júlio, tranquilo, ali resignado, disse aos que estavam ali, sem amargo nenhum, sem receio nenhum, ele disse, pobre homem, ele está bêbado pela paixão e talvez pelo álcool. Não se deve tomar em consideração o que ele fala. Depois, eu ainda vou retornar aqui em uma página para falar de uma questão mais religiosa. De qualquer forma, também depois nós iremos adentrar ao capítulo 26, né, que vai falar mais um pouco também deste início, ou melhor, do fim do ano de 1930, que era já o princípio da Revolução. Né? Esse tema da Revolução irá voltar no capítulo 26. Pois bem, então está aí o Padre Júlio Maria perseguido por pessoas religiosas, protestantes, maçons, agora o presidente da Câmara, querendo expulsá-lo de Moimirim até do Brasil. Pois bem, então nós vamos no próximo vídeo encerrar essa parte dessas, certamente vou tentar encerrar essa parte das perseguições por parte dos políticos, né? Adentrar um pouco mais a perseguição religiosa em si, que nunca deixou de ter um braço político, ideológico da maçonaria, e também falar, enfim, das calúnias do padre Nino. Muito bem, então nós vamos ficando por aqui, nesta nossa segunda parte sobre as perseguições ao padre Júlio Maria de Lombardi e toda a sua obra espiritual e material em Moimirim e região. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.